Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos os irmãos, irmãs e ouvintes do canal Pão Celestial Oficial. Quem tem o prazer, irmãos, mais uma vez de vos cumprimentar é o vosso irmão em Cristo, Israel Magalhães. E ouvintes, hoje nós vamos dar continuidade na leitura da autobiografia do saudoso missionário Davi Miranda. Aleluia, Jesus! E semana passada a gente leu no sumário número 4, que foi Deixando a Minha Antiga Religião. E agora, irmão, nós vamos no sumário número 5, que é a minha primeira pregação. Então, irmãos, irmãs e ouvintes, nós estamos meditando na autobiografia do missionário Davi Miranda. Eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus fez através do homem de Deus tem aumentado a nossa fé, não é? Então, ouvintes, esse canal é um canal que vai trazer edificação espiritual para todos nós. Então, você que não é inscrito, já se inscreva-se nesse canal, e eu tenho certeza que Deus vai te edificar também. Aleluia, Jesus! Então, ouvintes, já fortalece esse canal, deixando o teu like, ajudando para que mais vidas e mais almas venham a ser alcançadas pelo poder de Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos dar continuidade aqui no sumário, ou como quiser, no capítulo 5, aleluia, que vai dizer sobre a primeira pregação do saudoso missionário Davi Miranda. Vamos dar continuidade então, ouvintes. Antes de descer as águas batismais, eu já havia sido batizado no Espírito Santo. Isso é para a glória de Deus. Para completar a minha alegria, eu também já havia recebido o dom da palavra, como contei aqui. Havia na igreja onde eu congregava um grupo de jovens. Aquele grupo evangelizava nas praças públicas todos os finais de semana. Lembro-me que esse grupo de jovens era composto por servos fiéis ao Senhor que gostavam de oração e jejum e se preocupavam em buscar os dons de Deus. Esses jovens tinham renunciado às coisas que agradam à carne para dedicarem as suas vidas a Jesus. Eu logo me integrei ao grupo e estava bastante feliz em fazer parte daquele trabalho de evangelização, no qual era possível notar o anseio de todas para ganhar almas para o reino de Jesus. Eu me sentia bem no meio deles, pois o meu intuito também era, já naquela época, como até hoje, ganhar almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Como de costume, antes de sairmos para pregar, nos reunimos na igreja para orar, e nessas reuniões eu era o primeiro a chegar, pois sentia grande prazer e regozijo na oração desde o início da minha vida cristã. Lembro de me como se fosse hoje, desse dia que se tornou muito especial para mim. Era um sábado e havíamos programado para ir pregar na Estação da Luz, no centro de São Paulo. A maioria de nós estava em consagração. A Deus, e oremos. E após fazermos os preparativos na igreja, saímos. Estávamos ansiosos para falar às pessoas ainda não crentes a respeito do amor de Jesus. Seguimos no ônibus que nos levaria ao local do evangelismo, quando nos lembramos que não havíamos escolhido ninguém para ser o mensageiro naquele dia. Comentamos o assunto uns com os outros e não nos preocupamos mais, porque sabíamos que no momento oportuno, Deus, na sua infinita misericórdia, iria indicar qual de nós seria o instrumento usado
em suas mãos para pregar naquele dia no lugar adequado. Já estávamos na praça que há na Estação da Luz e era quase o final da tarde, aproximadamente às 16h30. Um pouco antes de lermos a Bíblia e darmos o início à mensagem, foi-me dada uma oportunidade para contar como eu havia me convertido a Deus. Como eu nunca havia pregado e não havia recebido o dom da palavra, senti um certo receio de não conseguir me fazer entender de maneira clara e satisfatória, contando a minha conversão às pessoas que ali estavam. Na hora dos louvores, enquanto o grupo todo estava cantando, eu havia me alegrado e cantando com eles. Porém, o momento seguinte era da maior importância. Era a segunda parte do culto e esperávamos que Deus falasse de uma maneira bem tocante conosco, de tal modo que pudéssemos transmitir a todos aqueles que haviam parado para nos ouvir a alegria e o regozijo que nos invadiam por termos Cristo em nosso coração. Desde que eu havia me convertido, eu vinha pedindo a Deus durante as minhas orações um dom específico, mas eu não dizia diretamente o dom em que gostaria de receber das suas mãos. Eu simplesmente pedia um dom que conviesse a Deus, que servisse para ajudar ainda mais a igreja a crescer, ganhando almas. Naquela hora em que fui chamado para relatar o meu testemunho, eu não rejeitei. Mesmo sem ter o dom da palavra, eu gostava de contar a todos sobre a minha conversão. Considerava que o modo como fui salvo por Jesus era algo exclusivo e não era egoísmo da minha parte, nem mesmo presunção minha, mas realmente parecia que ninguém se sentia como eu desde a minha conversão até aquele instante. Eu me sentia muito alegre e entusiasmado e a todo instante, sempre disposto a permanecer diante do Senhor, orando e jejuando. Eu costumava relatar o meu testemunho em cerca de 10 minutos na oportunidade anterior que me havia sido dada e pensava agir da mesma forma naquela tarde. Mas enquanto eu falava na praça, diante de todos, bem no meio do meu relato, senti inesperadamente um desejo de ler a Bíblia. E 10 minutos que imaginava seres insuficientes para dizer o que eu pretendia, parecia muito pouco tempo para tudo o que havia em meu coração. Então eu abri a Bíblia na carta de Tiago, li um texto e estimadamente por cerca de 1 hora sem que me faltassem palavras. Penso que só parei de falar porque já estava ficando tarde e escurecia. Foi assim que eu recebi o dom da palavra, ou seja, foi desse modo que eu me tornei um pregador da palavra de Deus. Mas o leitor não pense que essa experiência foi simples ou corriqueira. Ao relatar em poucas palavras o modo como Deus me concedeu esse dom, pode parecer ter sido bastante fácil, mas garanto que não foi. Se eu recebi o dom, não foi por acaso. Certamente, é preciso olhar para trás e ver como eu vivia em constante jejum e oração. E esse favor pedindo para que Deus me concedesse um dom que fosse da sua vontade. Naquele dia em que recebi o dom da palavra, havia mais de 24 horas que eu estava em jejum.
como forma de humilhação diante de Deus. Eu havia iniciado o jejum a Deus na sexta-feira pela manhã, quando havia me levantado, e já estávamos no sábado à tarde, pois passava das 16 horas. Eu realmente buscava a Deus com muita sinceridade e de coração aberto. Queria receber os dons preciosos do Senhor, porque sabia que mesmo se tivesse apenas um dom de Deus, nada poderia me deter, e o meu intuito era, e foi durante toda a minha vida, derrotar Satanás, esse anjo do mal, que escravizava e acorrentava suas vítimas, trazendo grandes sofrimentos à humanidade. Amém. Está aí, ouvintes? Está aí então a autobiografia do missionário Davi Miranda, no capítulo 5, no sumário número 5, que diz a primeira pregação. Maravilha, irmãos! O saudoso missionário foi um homem de oração e de jejum. Por isso que Deus fez esta grande obra, irmãos. Por isso que a igreja Deus e Amor cresceu tanto. E eu tenho certeza que Deus tem aumentado a nossa fé para orar e jejuar também. Não é, irmãos? Aleluia! Porque temos que absorver o que é bom. Ouvintes, e se Deus o permitir, nós vamos dar continuidade. Vai ser no sexto capítulo, no sexto sumário, que vai ser sobre meu batismo nas águas e o início do serviço. Vai ser lido assim, ouvintes, no 6, sobre o batismo do missionário Davi Miranda e o início da obra de Deus na vida dele por completo. Amém? Que Deus abençoe então, ouvintes. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida, minha irmã. Quem se despede é o vosso irmão em Cristo, Israel Magalhães. E não esquece, ouvinte, de deixar o teu like e fortalecer esse canal. Porque esse canal é objetivo com o intuito de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Oh, maravilha! Que Deus abençoe, ouvintes. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.